Day trade não é para pessoa física. Essa é uma reflexão, esse é um pensamento meu, pessoal, que cada vez mais se confirma. E eu queria bater um papo com vocês sobre isso. Vamos lá? Turma, em geral, como é que se configura a trajetória profissional de uma pessoa comum, né? O camarada, ele sai ali da sua escola, ele presta ali um vestibular, presta o Enem, submete ali para alguma faculdade e entra na faculdade, passa ali seus 4, 5, 6 anos em média, se forma e depois ele vai para o mercado de trabalho. Ao longo da academia, né, ao longo ali da faculdade, ele pode ter uma ou outra experiência ali de estágio, pode até já começar a trabalhar enquanto está na faculdade, mas durante todo esse período, tá, que ele passa ali a ingressar no mercado, quando chega ali o dia 15, o dia 30, dia 31, normalmente ele vai ter ali a sua remuneração caindo na conta, né? E essa remuneração, normalmente, ela é positiva. Ele não tem stop no CLT, numa carreira comum, numa carreira tradicional, né? Então ele vai, todo mês ele faz aquelas entregas programadas, segue ali a sua rotina de trabalho no dia a dia e ao longo do mês, mesmo que ele não entregue ali um desempenho muito excepcional, ele vai ter aquela remuneração garantida ao final do mês. E se ele entregar um desempenho muito acima da média, normalmente ele vai receber exatamente aquela quantia, tá? Então ele não vai ter muita remuneração variável ali ao longo desse caminho, tá? Obviamente que algumas empresas até trabalham isso, tem ali uma remuneração, uma bonificação decorrente de desempenho, mas não são todas, tá? Então, em geral, ele vai precisar fazer com que a construção disso, tá, ao longo do tempo, ela de forma estável vai trazer normalmente resultados recorrentemente positivos, o que é diferente do que esse mercado de renda variável, de day trade, de swing trade, independente do tempo gráfico que se opere, a pessoa física ela não está acostumada com uma situação que acontece aqui, que é você mesmo fazendo tudo o que estava planejado, o mercado pode não respeitar o seu plano e lhe entregar um resultado mensal negativo, um resultado semanal negativo, independente de qual tempo seja, tá? E isso, normalmente, pessoal, não é algo que está ali dentro de um universo esperado da pessoa física. A pessoa física que teve ali uma grande concentração da sua carreira no CLT, com a remuneração garantida no final do mês, né? E o comportamento trazido do CLT para cá, normalmente não vai dar certo. Por quê? A pessoa física ela vem para cá, ela vai esperar que todo mês ela tenha ali aquela média de resultados. E a gente fala, quando a gente olha para cá, para dentro do nosso mercadão, renda variável, numa volatilidade extremamente elevada, muitas vezes metidos ali em alavancagem que normalmente não é tão bem conhecida, e isso traz resultados que a gente já conhece, né? Mas tá, puxando para o universo da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, na qual você, pessoa física, trabalha, ela normalmente vai ter ali uma série de políticas, normas, procedimentos, avaliações de desempenho. Decorrente dessas avaliações de desempenho, você vai poder ser reconhecido, você vai poder ter aumentos e por aí vai. A mesma coisa precisa vir para cá, para dentro do mercado. Esse mesmo conceito, essa mesma mentalidade de você, como pessoa física, precisa se comportar aqui como uma pessoa jurídica. Na sua pessoa jurídica, onde você é empregado, onde você trabalha, se você seguir ali com muita frequência fora dos seus procedimentos e trazer ali alguns desvios de resultado, né? Então, errei o meu procedimento, não cumpri o meu procedimento, não entreguei a minha meta.
O que vai acontecer se você repetir isso com muita frequência? Você vai receber ali, sei lá, uma suspensão, uma advertência, vai ser desligado da empresa, vai ser demitido. E a mesma coisa, você precisa tratar a você mesmo dentro do mercado. Você é o seu empregador, você é a sua pessoa jurídica e precisa ter ali bem normatizados regras de operacionais, tá? Quais são os meus critérios de entrada? Quais são as minhas regras de gerenciamento de risco? Quais são os meus horários operacionais, as minhas janelas operacionais? Isso tudo corresponde ao que seriam ali as normas, procedimentos, políticas das pessoas jurídicas. O seu atendimento a isso, tá, precisa ser muito fiel, porque o seu auditor vai checar se os seus procedimentos estão sendo seguidos. Entrei no ponto certo, segui o tamanho financeiro que eu tinha planejado. Poxa, se isso tudo foi seguido, maravilha, independente de a operação ir para o alvo ou para o stop. Tá? Isso é o mais importante. Por quê? O que faz o mercado, pessoal, o que faz o day trade, aqui o trading como um todo, não é uma sequência estritamente vitoriosa. Tá? É um acúmulo de resultados entre positivos e negativos e a vantagem estatística que a gente consegue criar em relação a ele para criar resultado. Aqui nós temos a nossa curva de desempenho dentro daquelas lives ali que nós fazemos, tá? E a gente tem períodos que nós vamos bem, períodos que a gente tem leves recuos, períodos que nós temos recuos maiores, tá? Retomadas e por aí vai. Mas em geral, o que é que a nossa pessoa jurídica day trade aqui nas nossas lives faz? Ela sempre tem um plano, ela sempre segue o plano, independente de dar certo ou de dar errado. Certo ou errado, certo ou errado, mas nós sempre temos ali um ponto de entrada, seja ele na retomada de uma tendência ali pelo nosso M3, né, que em geral ele pega ali movimentos de retomada, ou seja, o nosso operacional ali de entradas em cabeças de pivô curtinhos dentro já de uma tendência definida, e dentro dessas regras operacionais, pessoal, o que a gente precisa? A gente precisa basicamente de um payoff que nos gere vantagem ali em relação ao mercado. Se nós temos um operacional que ele entrega uma boa estatística e um bom payoff, ele naturalmente vai entregar vantagem. A gente opera, pessoal, nas nossas lives naquele horáriozinho ruim de almoço travado. E nós temos de vantagem em relação ao mercado só 4%. Estão vendo aqui o nosso índice de acerto de 53,74. Então, com 53,74%, pessoal, de vantagem em relação ao mercado, em 227 operações, de bem pouquinho em pouquinho, a gente conseguiu construir com R$1.000 de capital teórico, já R$1.232. A gente inclusive se deu como premiação, como bonificação, saltar de R$50 de stop, tá, por cada operação para R$75, decorrente desse aumento. A gente dobrou o capital teórico, saiu de R$1.000 para R$2.232, e ao invés da gente basicamente dobrar de 50 para R$100, a gente foi até um pouco conservador. A gente reduziu ali a nossa exposição, proporcionalmente falando, em relação ao tamanho do capital, né? Isso é o que o raciocínio de pessoa jurídica, o raciocínio de empresa nos permite aqui dentro. Esperar que o resultado seja feito ao longo do tempo. A PJ, ela vai ter períodos de bons resultados, ela vai ter uma sazonalidade que vai puxar ela um pouquinho para trás e vai trazer um resultado um pouco mais apertado. Ela vai ter momentos de investimentos para poder crescer, onde ela vai ter ali um desembolso e vai recuar financeiramente, para que mais à frente ela consiga gerar vantagem em relação ao mercado, à economia tradicional. É um pouco do que a gente precisa trazer para cá. Então, resumindo, pessoal,
raciocínio de PJ. Ter suas normas, políticas e procedimentos, tá? Que são as suas regras operacionais, os seus gerenciamentos, ter ali as suas avaliações de desempenho periódicas, que são a checagem em relação aos seus pontos de entrada, a sua fidelidade a esse gerenciamento planejado, tá? Porque essa combinação de gestão como um todo, se bem atendida, ela vai sim, ao longo do tempo, gerar vantagem contra o mercado e te proporcionar esse crescimento, tá? Quando a gente olha para o mercado financeiro como um todo, ali na sua composição de renda fixa, nós temos, para o momento, a gente está aqui em dezembro de 2025, a taxa de juros no Brasil pagando ali próximo a 15% ao ano. 15% ao ano em cima daqueles R$1.000 iniciais, ia pagar ali uma média de 1% ao mês, de R$10 por mês. Se nós começamos ali em julho, a gente teria, final de julho, então vamos considerar agosto, a gente teria R$10 em agosto, em setembro, em outubro, em novembro. Nós teríamos R$40 pagos pela renda fixa em cima daqui. Nós construímos 1.232. A gente mais do que dobrou aquele capital teórico, pessoal. Então, é um prêmio para a disciplina, para um bom plano e para uma boa execução, tá? Então é um pouco do que a gente quer trazer de mindset para vocês. São esses insights de tratar o seu dia a dia no day trade, no swing trade, como a PJ trata também. Como você se comporta dentro da PJ, inclusive. Tá bom, turma? Então, um grande abraço em todos. Fica aí essa dica para que vocês realmente consigam ter bons planos e boas execuções para que a construção do longo prazo ela seja natural, ok? Um grande abraço.